Gente, boa noite. Voltamos mais uma vez para fazer esse vídeo de esclarecimento. Segunda vez, né? Mas é necessário. Relutamos muito para fazer esse vídeo. Ficamos preocupados, né? Pensamos muito mesmo. Mas eu, como morador de Xerém há muitos anos, eu falei, achei no dever de fazer esse vídeo. Não poderia deixar de fazer esse vídeo. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas me conhecem nesse lugar, como no meu bairro aqui, em todo o Xerém, eu conheço muita gente mesmo. E as pessoas que me conhecem, com certeza, se viram o vídeo aí que um rapaz fez aí, denegrindo, né, a nossa imagem, falando que a gente mentiu, né, que a gente estava querendo se promover, querendo receber curtida, brincadeira, receber curtida, fazer um vídeo nessa intenção de receber curtida do Facebook, brincadeira. Mas enfim, falando que a gente queria receber curtida, falando que a gente estava mentindo, que foi desmascarado, né? Que o prefeito veio aqui na nossa casa, veio o secretário de saúde, veio buscar a gente para fazer o exame e era falso. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo porque foi muito grave, né? Isso que aconteceu. Isso mexe com toda a estrutura familiar, isso mexe com a nossa índole, mexe com o nosso tempo que a gente mora aqui, as pessoas conhecem a gente no bairro, as pessoas me conhecem desde pequeno, meus pais, meus parentes. Isso não mexe não só comigo, com a estrutura, mas mexe com toda a estrutura familiar. Porque o pessoal sai na rua e fala assim, poxa, é parente daquele rapaz que estava mentindo aí e tal. Então isso é muito sério. Eu jamais, falar para vocês que me conhecem, que não me conhece também, que for chegar esse vídeo, eu jamais faria um vídeo com essa intenção de me promover minha esposa, até porque a gente não tem pretensão de nada, de ficar aparecendo. Nós não temos essa pretensão. Nossa pretensão é de cuidar de pessoas, de vida, trazer uma palavra de vida, de esperança para as pessoas, né? A nossa intenção não é ficar famoso, até porque eu não tenho mais idade para isso. Então E outra coisa, quando o rapaz fez esse vídeo, a preocupação dele era o quê? Fechar os comércios, né? Esse vídeo podia causar terror. E não foi bem assim que nós vimos por aí, né? Que minha mãe falou, minha mãe mora no Mantiqueira, meus pais falou que as pessoas continuam andando na Mantiqueira, vai no supermercado, as pessoas continuam comprando normalmente, andando normalmente. Até porque estão cobrando as pessoas até para ir para dentro de casa. Então, quando o rapaz fez esse vídeo falando que a gente causou um rebuliço em Xerém, que as pessoas estavam querendo fechar os comércios, que as pessoas estão desesperadas, não foi visto nada disso. Então, essa colocação que ele fez, esse vídeo maldoso, com segundas intenções, de denegrir nossa imagem, não sei qual a intenção dele, ele causou um transtorno maior do que a gente quando fez o vídeo, com a intenção de esclarecimento, né? Com a intenção de passar para as pessoas terem cuidado. Nós tivemos uma boa intenção. Quando a gente fez esse vídeo, ele teve uma má intenção de deixar a gente mal no bairro, deixar a gente como mentiroso, como falso, não é? Como a gente pode fazer uma coisa sem ter o conhecimento? Fazer uma coisa achando que, fulano de tal acredita em outra pessoa, ao invés de procurar os fatos. E eu propriamente deixei um recado no Facebook dele para ele vir telefonar para mim, deixei meu telefone para ele entrar em contato comigo, para falar comigo, perguntar sobre os fatos. Ele propagou esse vídeo, botou na página dele. Hoje, se você for procurar lá, não está nem mais na página dele. Por quê? Ele deve ter sentido vergonha. Falar uma coisa sem ter conhecimento, falar uma coisa que vai manchar a imagem de uma família, de famílias, e até causar tipo um rebuliço das pessoas ficar revoltadas contra a gente no bairro, achar que a gente está causando mal para a sociedade, achar que a gente está causando mal para o comércio. Pelo amor de Deus. Então, rapaz, se ele chegar, se você vê, você que está assistindo aí, conhece ele, ou ele conhece, dá esse alerta para ele pelo menos fazer um vídeo esclarecendo isso melhor, falando que ele não tinha conhecimento, ter pelo menos a hombridade de fazer isso. Porque o que ele causou para nós, né, foi uma coisa muito terrível,
né? Uma coisa muito ruim, porque o que acontece? O tempo que eu moro aqui, 43 anos eu tenho, tá querendo manchou totalmente a minha imagem em termos de uma coisa que ele não conhece, não é conhecedor. Então por isso que eu estou voltando, eu e minha esposa voltando, a última vez para fazer esse vídeo, né? Última vez para falar nesse caso, nesse vídeo, porque não poderia deixar passar. Muitos me conhecem aqui, sabem quem eu sou, sabem que jamais eu ia fazer um vídeo nessa intenção, para mentir, ainda mais mentir, que a mentira não, uma hora vai aparecer a verdade. Então é só isso que eu gostaria de falar para vocês, que a verdade é a nossa primazia. Entendeu? A verdade é a primazia das nossas vidas. Então nós queremos sempre passar a verdade. Então é isso que eu queria falar para vocês. Minha esposa também vai falar alguma coisa em relação a isso. Bom? Boa noite, meu nome é Flávia e como meu esposo falou, nós pensamos muito antes de gravar, né, esse vídeo e colocar nas redes sociais, mas depois de pensar bastante, decidimos sim, né, fazer para poder esclarecer o último vídeo que nós vamos falar sobre esse assunto. Porque como ele falou, ele é conhecido em Xerém, mora há muitos anos aqui. Eu sou uma pessoa que mora aqui há pouco tempo, né? Gosto muito de Xerém, gosto de morar no Barreiro, né? E fora a situação que a gente está vivendo, questão de saúde, e fora a questão também que o Brasil, o mundo está vivendo, né? Ainda veio essa questão para nos deixar triste, né? Eu não me senti só triste, eu me senti constrangida, eu me senti envergonhada. Eu fico pensando assim, como que as pessoas vão me olhar depois de todas essas acusações, porque quando você lança nas redes sociais acusações desse nível, não tem como desfazer isso, a não ser que as pessoas que nos conhecem, né? Ou que vão conhecer um dia. Então, assim, eu comecei a passar mal antes do dia 13, no dia 12, fui para o hospital na quinta-feira, se eu não me engano era dia 12 ou dia 13 esse dia. E eu tava com falta de ar, um pouco de febre, tosse direto, né, e muito mal-estar. E chegando lá no hospital, o médico passou alguns remédios para mim, antibióticos, xarope, antialérgico. Tá até aqui, ó. Esse aqui é o xarope. Esse aqui é o antialérgico que ele passou. E esse aqui é o antibiótico. Tem mais outro aqui, né? Também xarope. E ele falou pra mim se tratar com esse remédio. E eu fui pra Minas, parecia que eu tava melhor no dia seguinte, né? E fui pra Minas, viajei e eu comecei a me sentir mais mal. Quando eu cheguei aqui no domingo, na segunda-feira eu passei bastante mal. Na terça-feira eu voltei no hospital. Na terça-feira, o médico que me atendeu, quando eu cheguei lá e falei o que eu estava sentindo, ele já me colocou numa sala de isolamento lá. E eu quero que você preste bastante atenção nessa parte que eu vou falar, porque é onde que está tendo muita polêmica. Quando cheguei lá, é o Hospital de Petrópolis, Beneficência Portuguesa. Teve uma pessoa que disse que impossível ter ido lá porque já está fechado o hospital. Já estava fechado há um tempo, né? E foi lá que eu fui. E o médico me pediu para fazer um exame de sangue e tomografia. Eu fiquei no isolamento, a enfermeira foi lá, recolheu o sangue e depois eu fiz a tomografia. Quando ele veio trazer, eu esperava fazer o teste ali naquele dia, porque eu estava me sentindo muito mal. E ele veio trazer o resultado. Então nessa hora, ele falou assim para mim, eu vou te colocar em quarentena. Foi as palavras do médico. E quando ele falou isso, eu questionei ele. Doutor, esse exame, a tomografia, ele é preciso no resultado? As palavras dele foram, é preciso. Então você vai ficar em quarentena, e ele me deu todas as orientações que eu tinha que ter. Usar máscara, não sair de casa, tudo que você já sabe que a televisão está falando. Meu esposo entrou em quarentena também no outro dia, né? E o que acontece? Eu fiz um vídeo
de explicação, né, sobre essa questão, porque o médico, eu fui 2 vezes, né, e na segunda vez que eu fui, o médico me explicou que não poderia fazer o teste porque é só em estado grave, né, como já hoje está falando na televisão, no início não falava, que a pessoa que tiver com febre alta, com dificuldade de respirar sozinha e tosse, eles iriam fazer o teste, mas não era o meu caso, eu não estava com falta de ar a ponto de não conseguir respirar. Então ele falou isso para mim, eu achei interessante fazer um vídeo para passar para as pessoas que não adiantaria ir no hospital, porque não fariam, porque as pessoas iam ficar preocupadas quando tivesse com sintoma de gripe, iriam para o hospital, não, eu vou fazer o teste, como eu pensei, né? E ele falou, muitas pessoas vão chegar aqui com gripe sem o vírus e vai pegar o vírus no hospital. Então eu fiz o vídeo para explicar isso, para não ir, se for o caso de a pessoa estar só com tosse e gripe, né, uma coisa leve, porque mesmo que seja coronavírus, né, nesse caso tem que ficar em casa em quarentena, se alimentar bem e esperar passar, né, a quarentena que são 14 a 15 dias. Então assim, o que aconteceu? Eu fiz esse vídeo, trouxe uma palavra, né, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, né, de fé, orei. E esse vídeo circulou pelas redes sociais. E algumas pessoas questionaram, né, porque eu botei o Xerém em alarme, né, por causa disso. Aí a gente fez uma live e era um culto de adoração, de palavra, né, para poder cultuar com a nossa família, com amigos do Facebook, porque a gente está em quarentena. E nesse culto, nós cantamos, o meu esposo trouxe uma palavra em Salmos e ele falou uma palavra assim, que eu fui diagnosticada com coronavírus. Essa palavra causou um impacto tão grande de pavor, e ele usou a palavra, essa palavra técnica, né, que muitos médicos usam. Por quê? Porque o médico falou, quando eu falei, doutor, esse exame é preciso, o resultado, ele dá uma precisão, ele, sim, você vai ficar em quarentena. Então eu quero que você que está assistindo esse vídeo agora em casa, pense comigo, se coloca no meu lugar e do meu esposo. Você vai no hospital, leva alguém da sua família que você ama, e o médico fala essas palavras para você. Qual é a conclusão que você chega, sendo que você não é médica, você não era da área de medicina, leiga como nós somos, é que você está com coronavírus. Por isso que você vai ficar em quarentena. E ele usou essa palavra na live, e isso causou um estardalhaço em Xerém, né? Muitos se preocuparam com o comércio que ia fechar. Então, como ele falou, uma pessoa fez um vídeo, esse vídeo foi compartilhado para mais de 1000 pessoas. E muitas pessoas comentando ele, chamando a gente de mentirosos, que a gente queria se promover. Olha, jamais eu faria, meu esposo faria qualquer coisa desse nível, com essa intenção. Ainda mais tratando de saúde, e nem por outro motivo a gente iria mentir para se promover. Muito menos em caso de saúde. Então, assim, agora dia 20 eu voltei para o hospital, porque os sintomas não passaram, mesmo tomando medicação. E para quem toma antialérgico sabe, quando você está em crise, eu não sou alérgica, mas eu já eu fiz uso de antialérgico umas 3 vezes, porque eu trabalho em salão e às vezes me deu crise de tosse. E eu tomava loratadina. Um comprimido eu tomando já aliviava a tosse. Em 20 minutos, no segundo já parava. Isso não aconteceu. Não aconteceu. A tosse persistiu. É uma coisa que é muito lenta para poder você ver resultado, mesmo tomando a medicação. Eu estou tomando antibiótico. E dia 20 agora a gente voltou no hospital, porque eu não melhorava. Eu comecei a me sentir falta de ar. E lá a doutora que atendeu a gente, atendeu o meu esposo junto também, falou que não poderia fazer o teste, que o protocolo é para as pessoas em estado grave, que não conseguem respirar sozinho e tem febre alta. Se você volta, e ela não fez exame nenhum nesse dia, né, só mandou continuar tomando os remédios, ficar de quarentena. E o que eu quero esclarecer aqui, desde o momento que eu, por conta própria, percebi que tinha alguma coisa diferente em mim, eu mesmo me fiz em quarentena. Quando o médico decretou a quarentena, eu já estava em casa. Eu não estava nem no trabalhar. E eu fiquei na quarentena como estamos, eu e meu esposo. Estamos cumprindo tudo o que foi falado. Foi falado que
chegou notícias para o meu esposo no WhatsApp que disseram que viram ele andando por Barreiro, por Xerém. E não é verdade, é mentira. Nós saímos 3 vezes de casa dentro do carro com máscara e não tivemos contato com ninguém. Fomos para o hospital e voltamos para casa. É mentira também que eu não quis fazer o teste no posto de saúde de Xerém. Disseram que o prefeito veio na minha casa com o secretário de saúde e eu não queria fazer o teste. É mentira. Eu quis fazer o teste desde quando eu fui no Hospital Beneficência Portuguesa, mas não podia fazer. Quando ligaram de manhã para o meu esposo, dizendo que eu tinha que ser internada, que eu ia fazer o teste, eu já sabia que não era o caso de eu ficar internada. Mas fazer o teste eu queria sim. Meu esposo falou, não, internada ela não vai ficar. Se ela piorar, ela vai ficar no hospital que ela tem plano. Mas o teste a gente quer fazer. A gente foi no nosso carro para o posto de saúde de Xerém. Chegamos lá, botaram numa sala de isolamento. Uma pessoa veio falar comigo que o protocolo era eu fazer o teste, né, mesmo com sintoma leve, do jeito que eu estava sentindo. Ia fazer raio-x e também o exame do escarro, para ver se poderia ser tuberculose, para descartar a hipótese de tuberculose. Então, assim, eu fiz o raio-x lá no posto, tá aqui o raio-x, olha. Me deram uma xerox, né, que foi tirada na 4, o raio-x tá aqui. Essas são a receita do médico lá, do Beneficência Portuguesa. Eu sei que vocês não vão conseguir ver direito, né? Aqui, hospital, o nome. Vê o nome, né? Beneficência Portuguesa. A data, não sei se dá pra ver, porque a pessoa falou, tá aqui, ó. Eu acho que tá aqui. Tá aqui, dia 13. A pessoa falou que eu não fui lá, porque estava fechada. Aqui foi de novo, Hospital Beneficência Portuguesa. Qual foi o dia que eu tirei a tomografia, né? A data está, deixa eu ver aqui, aqui em cima, tá aqui. Então, assim, o raio-x foi esse. Aqui encherei no posto. Lá, o laudo, eu não tenho o laudo da tomografia do Hospital Beneficência Portuguesa, para vocês que vão, assim, já teve em hospital fazendo esse tipo de exame, eles te dão, falam o resultado, mas não te dão. Você pega depois o laudo. Depois eu vou pegar o laudo da tomografia lá. Aí no posto de Xerém eu fiz o exame, esse raio-x. Essa pessoa que veio conversar comigo, ele não é médico. Ele trabalha, não sei em qual área ali. Ele saiu, eu não vi mais ele. E o médico veio falar comigo do raio-x. Falou que eu não tinha nada no raio-x, que eu ia para casa, continuar em quarentena e tomar a medicação que eu tô tomando. Inclusive, eu comecei a passar mal ontem do intestino também. É um outro sintoma. Mas quero que vocês não fiquem preocupados, porque eu não descumpri as regras, tá, de proteção. Eu tenho família, eu sei o que é isso. Nós somos informados, eu e meu esposo. E não fiz o teste, eu quero esclarecer. Eu não fiz o teste no posto de Xerém em lugar nenhum. Nem em Petrópolis, nem em Xerém eu fiz o teste do coronavírus. Não fiz o teste. Não tem como falar que é falso se eu não tenho teste para provar. Da mesma forma que falaram que a tomografia não é precisa, que a gente não poderia afirmar isso porque a tomografia não era preciso, então também eu posso afirmar que não é falso e não é positivo porque não fiz o teste, tá? Eu voltei para casa, depois foi informado no bairro que eu fiz o teste. Em Xerém, que eu fiz o teste e deu negativo, é falso, né? E que nós somos mentirosos. Primeira coisa, o teste, para quem sabe, o resultado só sai depois de 7 dias. Agora vai entrar aí um teste que vai sair rápido. Mas até esse dia que eu fiz, foi ontem ou foi anteontem? Estou até perdida no tempo. Anteontem. Só sai com 7 dias. Então não teria como eu fazer o teste ontem e no mesmo dia, 1 hora depois, se espalharam por Xerém que o teste era falso. Tinha que esperar 7 dias para dar esse laudo falso, ou negativo ou positivo. Mas já deram, por quê? Para poder encobrir a situação. Então, assim, eu tô muito constrangida, eu tô triste, preocupada, porque com a situação toda que o mundo está vivendo, com a minha situação de saúde, mas eu sei que não é grave, né? Do meu esposo também. Preocupada porque depois que tudo isso passar, né, como que eu vou encarar? As pessoas no Xerém não me conhecem.
né? E outra coisa que eu quero esclarecer, no dia 12, foi a primeira vez, não, no dia 13, eu fui a primeira vez no médico. Antes disso, eu já não estava frequentando a Praça de Xerém, como eu costumo ir com meu esposo lanchar, porque nós estivemos fora daqui de Xerém, naquele final de semana. Não fomos na nossa igreja também. Tem muitas especulações, né, em relação a isso. Eu não fui também no final de semana do dia 12, não fui semana passada, não estou indo essa, até porque estamos em quarentena. Então, não frequentamos lugares nenhum aqui em Xerém, a não ser minha casa e a casa da minha sogra. Lugar nenhum que eu quero dizer, lugar que as pessoas estão em aglomeração, praça, igreja, né, festa, não participamos de nada disso, tá? Queremos deixar bem claro isso. Vocês sabem que são pessoas informadas que o vírus não pega no ar, não pega, e nós estamos cumprindo a quarentena. Eu quero deixar bem claro isso. Então, houve muitas acusações, né, falsas ao nosso respeito nas redes sociais. E eu fiquei muito triste, porque assim, se coloca um pouquinho no nosso lugar, sabe? O meu erro foi o que o meu filho falou: mãe, a senhora jamais poderia falar, até que se ela tivesse com suspeita, para tentar ajudar alguém. Porque nesse momento que esses alguém vai pensar, não, vamos se afastar, vai se contagiar. As pessoas vão ser como leprosa agora nesse tempo. E realmente é isso, porque inclusive o médico que me atendeu em Xerém, no posto, falou que ele teve uma retaliação leve no hospital que ele trabalha, né? Que ele se sentiu mal, nada demais, e os colegas de trabalho ficaram assim, né? Ele, mas se eu passar mal, vocês não vão me socorrer? E eu vi agora outro médico postando agora nas redes sociais que eles estão tendo retaliações quando estão se sentindo mal, com resfriado, essas coisas, dos próprios médicos e também dos pacientes. Então, eu não vou ser a primeira, eu não vou ser a última, meu esposo também, né? E o vírus, o médico falou que tem gente que não vai manifestar sintoma algum, outros vão manifestar uma gripe leve e outros vão estar em estado grave, né? E Xerém também vai ter casos de contaminação por outras pessoas, não vai ser por mim. Eu acredito que se eu transmitir para alguém foi antes de eu saber que eu estava passando mal, mas muito remotamente, né? Porque eu não frequentei lugares aqui aglomerados, né? E eu quero também agradecer as pessoas que oraram por nós, né? As pessoas que têm mandado palavras, né, de força para nós. E isso tudo que aconteceu não nos desanima, né? Nós sabemos que Deus nos justifica, mas nós queremos esclarecer porque nós moramos em Xerém e não temos nada a esconder, não vamos nos calar diante das acusações, tá bom? E assim, esse momento é difícil para todos nós. E o que acontece? Nós esperamos que Deus possa guardar cada família, abençoar vocês. E essa é a nossa palavra, esse é o nosso último vídeo de esclarecimento sobre essa situação. Boa noite, Deus abençoe vocês. Boa noite.